Bênçãos e paz a toda a família Restauração Eterna e a quem está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Face, amém? Que Deus abençoe sua vida de uma forma muito poderosa nesse dia. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome santo, amado do Teu Filho Jesus, Senhor, venho colocar aqui esse tempo, Pai, diante de Ti, Senhor, que o Senhor possa alcançar, Pai, o coração daquele que está necessitado, do coração daquele que está aflito, que a Tua palavra, Senhor, vá e produza o resultado, Senhor, para a qual está sendo mandada, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja eficaz, Pai, que a Tua palavra seja um bálsamo, que a Tua palavra seja um refrigério nessa manhã, Pai, na vida de cada um dos Seus filhos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Bom, nós estamos pautados aqui no bimestre de evangelistas e o nosso subtema aqui é curas, perdão e curas, amém? E como de praxe aqui eu quero trazer uma palavra de ensino, uma palavra de bálsamo, que é uma palavra que venha trazer um refrigério ao nosso coração, uma palavra que venha falar ao nosso coração, amém? Que essa palavra possa abençoar a tua vida que está aí do outro lado, que a tua palavra, que essa palavra que não é minha, é de Deus, possa ser uma resposta de Deus para você nessa manhã, amém? Eu creio que o Senhor vai falar com você poderosamente nessa manhã. Abra o seu coração a Deus, deixe o seu coração sensível ao que Deus vai falar nessa manhã, para você que está me assistindo, para você que vai me assistir depois, que vai assistir essa live depois, tá bom? Que o Senhor possa ser a resposta para as tuas orações, em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a Emily, que está nos assistindo, a Emily França, seu esposo maravilhoso e os seus filhos, amém? Muito bom dia também ao Douglas aí, que entrou agora, tá bom? Que Deus possa abençoar o dia de vocês, esse começo de final de semana, dia é sexta-feira, amém? E nós temos aqui uma semana poderosa aqui na casa do Senhor, tá bom? Falar da agenda aqui para nossa realidade, Restauração Eterna, né? Amanhã vamos ter um culto poderoso, maravilhoso aqui, culto para casais, às 8 horas da noite aqui, tá bom? Não perca isso por nada. O Senhor vai falar poderosamente aos casais, o Senhor vai trazer uma palavra também de ensino para nós casais, para nos fortalecer, em nome do Senhor Jesus, amém? E domingo, aqui o nosso culto, né? Culto da família, às 9 horas da manhã, amém? Vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia aí no livro de Salmo, capítulo 130, amém? Livro de Salmo, capítulo 130. Salmo 130, o salmista
escreveu assim, guiado pelo Espírito Santo, né? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Versículo 6, Salmo 130, versículo 6. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Muito bom dia a mamãe Inês que está nos assistindo, a nossa amada mamãe. Que Deus possa abençoar a sua vida ainda mais, tá bom, mamãe? Em nome do Senhor Jesus. Bom, trazer aqui uma palavra bem rápida aqui, né? A respeito de como nós estamos no bimestre de evangelistas e o nosso subtema é perdão e curas. Quero trazer uma palavra aqui de ensino, né? Ou uma palavra de esperança e de fortalecimento aqui, falar sobre perdão, né? O perdão de Deus para conosco, né? Nós sabemos que muitas das vezes, aqui na minha introdução aqui, dizer que nós sabemos muitas das vezes, uma pessoa que peca, uma pessoa que ainda não conhece a Deus, ou uma pessoa que é desviada e ela tem uma dificuldade de voltar a Deus, muitas das vezes é por causa dos seus pecados, dos seus erros. E o diabo, ele nos envergonha, né? Ele envergonha aquele que erra, ele envergonha aquele que peca, aquele que cai. E a primeira coisa que vem no sentimento dessa pessoa, ou no coração dessa pessoa, quando ela erra, quando ela peca, é a vergonha, né? A vergonha de chegar diante de Deus, a vergonha de chegar diante do próximo, de quem ela tem errado, com quem ela tem errado, né? Então essa é a vergonha que o diabo coloca na pessoa, né? Nós sabemos que tem o perdão de uma pessoa para conosco, ou da gente com a outra pessoa quando nós erramos, né? Ou com o cônjuge, ou com o filho, ou com o pai, né? E tem perdão, e nós também devemos receber perdão de Deus, nós devemos aceitar no nosso coração, né? Ou ter essa certeza do perdão de Deus. Quantas pessoas ficam, Deus não vai me perdoar, o pecado que eu cometi, o erro que eu cometi é grave demais, o erro que eu cometi é muito pesado, é muito feio aos olhos de Deus. Então essa pessoa, ela fica com essa culpa, e essa pessoa fica com essa vergonha nela, e ela não consegue chegar diante de Deus e pedir perdão a Deus, ou ela não consegue, não tem forças para se achegar diante de Deus para pedir perdão. Amém? E nós sabemos que Deus, Ele é riquíssimo em misericórdias, assim como está ensinando aqui na palavra dele, assim como o salmista escreveu aqui na palavra dele. Nós sabemos que Davi foi uma pessoa que cometeu muitos erros. Amém? Davi cometeu muitos erros. Nós temos para citar aqui um exemplo do erro de Davi, quando ele quis contar os exércitos dele, né? E o comandante dele ali, o braço direito dele ali, Joabe, falou: isso não é bom, né, aos olhos de Deus, que você conte, porque a sua força vem de Deus, não vem do seu exército. E Davi, mesmo assim, Davi ali por um momento de fraqueza, ou um momento que ele deu uma brecha ali para o inimigo, e entrou isso no coração dele, ele mesmo assim ele mandou contar o exército dele, e isso desagradou ao Senhor. E ali trouxe uma grande praga ali para Israel. E Davi, como sendo pai espiritual daquela nação, como sendo pastor daquele rebanho, daquelas ovelhas, ele trouxe consequências com esse erro. Ele trouxe consequências com esse erro para o exército dele, não só para o exército, mas para todo o povo dele, para todo o rebanho ali, para o povo de Deus. Isso trouxe uma consequência. A palavra de Deus diz que Deus mandou uma praga, e a praga matou muitos e muitos homens ali. Amém? Mas o que Davi fez? Davi não cruzou os braços
ou Davi não ficou com vergonha, ou Davi não deixou o diabo envergonhar ele, para ele chegar diante de Deus. Imediatamente o profeta veio ali e repreendeu Davi, falou: Davi, você errou, por causa disso veio uma praga sobre Israel, e por causa desse erro, esse erro trouxe uma consequência, e essa praga que está acontecendo foi por causa desse erro que você cometeu, por causa desse pecado teu. E Davi ali, como sendo um homem do coração muito temente a Deus, Davi era um homem que tinha um coração com muito temor, ele tinha medo de ficar longe da presença de Deus, ele tinha medo de ficar sem a presença de Deus. Isso é o temor de Deus, ele tinha o temor de Deus. E Davi ali, o profeta fala: escolhe 3 coisas, ou cair na mão dos homens, né, ou ser perseguido pelo exército inimigo, ou cair na mão de Deus, né? Davi falou: eu prefiro cair na mão de Deus, eu escolho estar na mão de Deus do que estar na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia, mas o meu Deus, ele é riquíssimo em misericórdias. E Davi não ficou envergonhado, Davi foi e pediu perdão a Deus, Davi foi diante da presença de Deus, Davi se apresentou diante de Deus e falou: Deus, eu pequei contra o Senhor, sim, esse pecado é meu, não é do meu povo, não foi essas ovelhas, não foi o rebanho que pecou, foi eu. Então, o que eu posso fazer para poder tirar essa praga? O que eu posso fazer para poder reparar esse erro? O que eu posso fazer para poder reparar esse pecado? E Deus ali, né, dá a direção a Davi. Deus falou, você já conhece a história, Deus falou: vai ali onde eu vou te mostrar, faz levanta um altar de adoração no lugar da praga, ali onde está acontecendo, né, toda a morte ali por causa da praga que o Senhor tinha mandado. E Davi imediatamente obedeceu a Deus, levantou um altar de adoração e a praga cessou. Amém? A praga cessou. Mas antes da praga cessar, a palavra de Deus diz que a praga que Deus mandou já tinha matado milhares de homens, já tinha matado centenas de homens. Amém? Então essa é a consequência do nosso pecado, amados. Essa é a consequência de se posicionar de maneira que desagrada a Deus, que desagrada ao Espírito Santo, porque nós sabemos que atrás de nós vem gente, tem os nossos filhos, tem o nosso cônjuge, tem os nossos pais, tem a nossa parentela que nós queremos ganhar para Cristo. E se nós seguirmos no nosso pecado e não prestar atenção, ou não ter essa atenção e ter esse entendimento, conservar no nosso coração que tem gente nos olhando, isso traz consequências, isso traz morte para a nossa família, morte para os nossos filhos. Então nós temos que fazer como Davi, nós temos que imediatamente correr aos pés do Senhor, imediatamente dizer ao Senhor: Senhor, o que eu faço para reparar esse erro? O que eu faço para tirar essa praga de dentro da minha família? O que eu faço para tirar essa praga de dentro da minha família? Amém? Amém, amados? Que essa palavra venha estar no teu coração, que essa palavra venha entrar no teu coração, que essa palavra venha ser um ensino nesta manhã. Talvez essa palavra não seja uma palavra que vai trazer uma reflexão de um ensinamento poderoso, um ensinamento tremendo, mas essa palavra aqui que eu quero trazer hoje aqui, para minha vida, né? Eu entendi quando o meu pai começou a falar sobre perdão, quando ele começou a ministrar sobre perdão, até mesmo no Instituto Cabode. Para mim, uma palavra como essa daqui para mim é um princípio. Eu levo na minha vida como um princípio. Eu entendo que eu posso escorregar sim, eu posso pecar sim, mas eu entendo que tem um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus riquíssimo em misericórdia, que sempre quando eu se achegar a Ele com o meu coração arrependido, meu coração sincero, eu tenho a plena certeza de que Ele está pronto a me perdoar. Esse era o entendimento de Davi. Amém? Esse era o entendimento de Davi. Davi tinha o entendimento, Davi tinha no teu coração e no seu pensamento que não importava o que ele tinha feito. O pecado para Davi era importante sim, ele errou, ele sabia que ele tinha errado, mas para Davi ele tinha a plena certeza que esse pecado, ele confessando a Deus e ele buscando se redimir
com Deus, e ele buscando reparar esse erro, ele tinha plena certeza que a comunhão dele com Deus seria restituída, seria restabelecida. Amém? Que isso venha calar o nosso coração nesta manhã, que isso venha calar o nosso coração nesta manhã. O amor de Deus, o perdão de Deus. Nós temos um Deus amoroso, nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente, nós temos um Deus que mesmo antes de nos criar, Deus já tinha um plano de perdão, um plano de amor, um propósito de nos amar para a vida eterna. Deus não nos criou para ser almas viventes por apenas 120 anos, como nós vivemos, como é a nossa realidade, a realidade humana de hoje. Não, Deus não nos criou para viver apenas 120 anos. Amados, nós temos que ter um entendimento que nós somos criados para ser eterno. Nós vamos morar com Deus, nós vamos morar com Jesus na eternidade, mas nós precisamos entender que o pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa do amor de Deus. Então nós temos que entender que nós precisamos desse perdão. Nós precisamos desse perdão, e nós temos que ter a convicção que Deus está pronto a nos perdoar, em nome do Senhor Jesus, amém? Então eu quero trazer essa palavra aqui de reflexão, essa palavra de entendimento. Davi falou aqui no Salmo 130, né? No versículo 1 ali, ele fala: das profundezas clamo a ti, Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Davi está falando aqui, né? Primeiro ponto aqui para nós de ensino. Davi está falando para o Senhor, Davi está perguntando para o Senhor: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Quer dizer, todos nós somos pecadores, nós sempre vamos pecar. A palavra de Deus diz que se nós falamos que nós não pecamos, nós estamos mentindo a Deus e mentindo a nós mesmos. Então, ou seja, o salmista aqui está nos ensinando, trazendo um ensinamento aqui no meu ponto número 1 aqui, é que Deus, Ele é um Deus que Ele entende as nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos homens comuns, meros homens, com limitações, né? Assim como o apóstolo Paulo falou, eu sou homem sujeito às mesmas paixões. Então, ou seja, Davi aqui está nos ensinando que Deus, se ele fosse olhar para os pecados, se ele fosse registrar os pecados, ninguém escaparia da sua ira, ninguém escaparia do seu julgamento. Mas Davi está falando que não. Davi está falando que Deus, Ele é riquíssimo em misericórdias. Davi está falando que com Deus mora o perdão. Deus é o próprio perdão. Jesus é o nosso perdão. Jesus é a nossa redenção. Jesus é o que nos redime diante de Deus. Amém, amados? Então nós não temos que nos envergonhar, não. Sim, pecamos sim, nós pecamos. Quando nós pecamos, nós não devemos se retrair e se afastar de Deus. Não, nós não devemos fazer como Adão e Eva fez, pecou e se escondeu de Deus, e Deus ficou procurando Adão. Nós não devemos ter esse tipo de comportamento, esperar que Deus venha nos procurar. Não, os olhos de Deus estão olhando tudo. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão procurando os fiéis da terra. Os olhos de Deus estão procurando filhos adoradores. Sim, mas nós não devemos nos esconder como Adão e Eva se escondeu. Não, nós devemos fazer como Davi. Nós devemos se apresentar diante de Deus e falar: sim, Senhor, eu errei, eu pequei, mas o meu coração está arrependido. Eu não quero ficar longe da tua presença, eu não quero ficar longe do teu Espírito Santo. O que eu posso fazer, Senhor, para redimir esse pecado? O que eu posso fazer para cessar essa praga da minha família? Sim, eu entendo que eu sou a porta, Senhor. Eu sou a porta que vai atrair bênção ou vai atrair a maldição para os meus filhos, para os meus familiares. Então me diz, Senhor, o que eu posso fazer para encerrar esse ciclo de maldição e começar um ciclo de bênção na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida dos meus filhos. O que eu posso fazer? Me diz, Senhor, que eu farei. Então nós devemos pensar como Davi pensou. Nós devemos ser esse tipo de homem, nós devemos ser esse tipo de mulher, nós devemos ser esse tipo de sacerdote do lar. Nós devemos ter um entendimento que Deus está só esperando nós se chegarmos diante dele e falar: Senhor, eu pequei. Deus já sabe que nós pecamos. Quando nós erramos, quando nós pecamos, Deus está nos vendo no nosso erro. Nós não precisamos pensar que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Então Deus só está esperando você chegar, amado. Deus só está chegando você dar o primeiro passo. Deus já deu o passo dele. Deus está te olhando, Deus está te vendo, assim como a palavra de Deus nos ensina.
Deus só está esperando você dar o primeiro passo e se achegar diante dele e falar: Senhor, eu pequei contra o Senhor, me perdoa, me aceita de volta. E o Senhor, como aquele pai, quando o filho pródigo errou e caiu sobre si e falou: eu vou atrás do meu pai, eu vou voltar ao meu pai, porque se eu for como um dos seus jornaleiros, para mim já está bom. Se eu for como um dos seus servos, já está bom, porque o servo do meu pai, o jornaleiro do meu pai, vive melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu estou aqui, eu ansiei, eu tive vontade de comer as bolotas do porco. Não, eu vou voltar para a casa do meu pai. E nós temos que ter esse entendimento, nós temos que cair em si, como aquele filho pródigo caiu. Aquele filho pródigo, ele caiu em si e ele falou: eu não vou continuar no meu pecado, eu não vou continuar nem um dia mais sequer, nem uma hora mais sequer, nem um minuto mais sequer no meu pecado. E aquele filho pródigo voltou. Essa parábola é linda, é maravilhosa. Essa palavra nos traz força, nos traz alegria. Essa palavra do filho pródigo, esse ensinamento é poderoso. A palavra de Deus diz que quando esse filho caiu em si, oh meu Deus, que maravilha! Quando esse filho caiu em si, ele lembrou do seu pai. Davi, quando ele caiu em si do seu pecado, ele lembrou de Deus, que era o pai dele. Ele lembrou de Deus, ele falou: meu Deus, pequei contra ti, Senhor, mas os meus filhos, os meus familiares, esse povo, esse rebanho que o Senhor colocou, eu sobre a autoridade desse povo, o que esse povo fez, Senhor? Esse povo não fez nada, pecado nenhum cometeu esse povo, foi eu que cometi esse pecado, Senhor, me perdoa. O que eu faço para restituir a minha comunhão contigo? Oh meu Deus, o Senhor está falando muito sobre restituir a comunhão com Ele. Amados, nessa manhã, procure a sua comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Procure restituir a sua comunhão com Deus. Assim como aquele filho pródigo, a palavra de Deus diz que ele chegou ali, e antes mesmo que ele chegasse na casa do pai dele, a palavra de Deus diz que ele levantou os seus olhos, levantou a sua cabeça e levantou os seus olhos e viu o seu pai já estava de braços abertos. Oh, maravilhoso é o Senhor. Nessa manhã o Senhor está dizendo que se você se chegar a Ele já está de braços abertos. Se você levantar os seus olhos, assim como o salmista diz: levantei os meus olhos para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Se você levantar os seus olhos para o alto, você verá já em espírito o Deus Todo-Poderoso com seus olhos, com seus braços abertos, aceitado no trono, dizendo: vinde a mim, filho amado, vinde a mim, filho amado, vinde a mim, filho amado. É isso que o Senhor está falando nesta manhã. Não importa o seu pecado, amado, não fique pensando no seu pecado. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não é um julgador, ele não quer te julgar, ele quer te levantar e te levar até o Pai. A palavra de Deus diz que quando aquela mulher foi ser apedrejada ali, e muitos homens estavam já com a pedra na mão, pronto para apedrejar aquela mulher, e Jesus chegou ali diante de todos, né, e falou: já que vocês querem cumprir, sim, a lei de Moisés diz isso mesmo, apedrejar, né? Ela adulterou, ela cometeu adultério, tem que apedrejar, a lei de Moisés diz isso, não é? Mas aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não é o acusador. Jesus, ele não está preocupado com o teu pecado. Ele está falando: vai ao Pai, vinde a mim, confessa os seus pecados, porque o meu Pai que está no céu, Ele é riquíssimo em misericórdia. O meu Pai que está no céu, Ele está pronto a te perdoar. E Ele falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Ou seja, amados, nós pecamos sim, nós erramos sim, mas que esse pecado de hoje não venha a ser cometido amanhã. Que esse pecado que nós cometemos hoje, que essa falha, que esse escorregão, que esse passo que nós demos para trás hoje não seja repetido amanhã. Que esse passo, que esse pecado, essa falha ou essa limitação nossa de hoje não venha nos fazer escorregar amanhã. O apóstolo Paulo orou 3 vezes ao Senhor e disse: Senhor, tira de mim esse espinho, tira esse espinho da minha carne. O Senhor respondeu ao apóstolo Paulo, eu gosto muito dessa passagem. O Senhor respondeu ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Ou seja, qual é o ensinamento para nós?
Amados, as nossas vontades carnais nós sempre vamos ter, nós sempre vamos sentir vontade por hora ou em algum momento vai vir uma vontade que não agrada a Deus, mas essa vontade que vem na nossa carne, nós devemos ser mais fortes que essa vontade. A graça de Deus tem que ser mais forte em nós, a graça de Deus tem que ser maior em nós do que essa vontade de pecar. Nós não podemos falar que nós não temos vontade de pecar, nós estamos mentindo para Deus, estamos mentindo para nós mesmos, senão o apóstolo Paulo não ensinaria muitos e muitos versículos sobre isso, sobre a concupiscência da carne, sobre a corrupção da carne. Nós sabemos porque o próprio apóstolo Paulo, um homem que escreveu quase um terço da Bíblia, um homem que escreveu muitas cartas, muitos ensinamentos, um homem que foi usado poderosamente nas mãos do Senhor. Senão o apóstolo Paulo não teria escrito isso, senão o apóstolo Paulo não teria orado insistentemente, falando: Senhor, tira de mim esse espinho. Esse espinho que o apóstolo Paulo estava falando era uma vontade que ele tinha na carne dele, essa vontade não passava nunca. A palavra de Deus não diz se ele tinha uma vontade de beber uma cachaça, se ele tinha uma vontade de usar uma droga, ou se ele tinha uma atração por homem. A palavra de Deus não diz, a palavra de Deus diz que ele tinha um espinho na carne. Só que esse espinho na carne era tão forte, vinha continuamente ao pensamento e à carne de Paulo, que ele orou 3 vezes a Deus: Senhor, tira de mim esse espinho, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor falou: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça é maior do que esse pecado, a minha graça é maior sobre essa vontade que você tem. E a partir daquele momento ali, o apóstolo Paulo seguiu poderosamente, porque o apóstolo Paulo, ele caiu no entendimento dele: essa vontade eu vou ter, mas quando essa vontade vier, eu vou lembrar do meu encontro com Cristo, eu vou lembrar do meu encontro que eu tive com Jesus, ali aquela luz resplandecente, quando Jesus falou comigo, e Jesus me cegou, e depois Jesus abriu os meus olhos espirituais, e me deu para mim um propósito, me deu um propósito para me cumprir, e eu vou cumprir esse propósito, eu vou seguir firme. Amados, o Senhor colocou um propósito na tua vida. Amados, o Senhor colocou pessoas que estão te olhando. O Senhor te levantou como apóstolo dessa casa, o Senhor te levantou como sacerdote dessa casa. Então cabe a você ser a porta que vai trazer bênção dentro da sua família. A palavra de Deus nos ensina que Faraó, ele como líder ali, ele como pai espiritual daquela nação, ele como sacerdote da casa dele, ele deixou entrar muitas e muitas pragas, deixou entrar 10 pragas na casa dele, por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da altivez dele, porque ele queria ser igual a Deus. Faraó, ele representou o diabo, a vontade do diabo. Faraó queria ser igual a Deus, Faraó se comportava como Deus, e a arrogância dele, o orgulho dele, matou muita gente. O orgulho dele destruiu toda a família, o orgulho dele destruiu o império, destruiu o reinado dele, por causa do orgulho, por causa da altivez. E ele era a porta para poder entrar bênção ou maldição na casa dele, e ele deixou entrar maldição, porque veio uma praga. Ele não tirou o orgulho do coração, não tirou a altivez do coração. Veio outra praga e ele continuou mesmo. Veio mais uma praga, e na 10ª praga Moisés falou para ele: vai morrer todos os primogênitos, inclusive o seu filho, inclusive o seu filho amado, o filho que você tanto ama, o seu herdeiro, ele que vai ser o sucessor do teu trono. Ele também vai morrer, porque todos os primogênitos vão morrer, inclusive os primogênitos dos animais. Você vai continuar com a tua arrogância? Você vai continuar com o teu orgulho? Você vai deixar que o teu filho pereça? Você vai deixar que o teu filho morra? É isso, Faraó. Você vai continuar arrogante? Você não vai deixar o povo de Deus ir adorar a Deus? Você não vai deixar o povo de Deus ir? E Faraó continuou com o teu orgulho. E a palavra de Deus diz que aquela praga entrou e matou todos, e houve lamento, e houve choro de morte, e houve tristeza naquele lugar. Amados, houve tristeza naquele lugar, amados. Houve morte naquele lugar. Não, nós não queremos ser igual a Faraó. Nós queremos ser igual a Davi, que chegou diante de Deus e falou: Senhor, basta, os meus filhos nada fizeram, os meus filhos não pecaram, essas ovelhas, esse rebanho que o Senhor colocou
para me pastorear, nada fizeram, foi eu sou a porta, quero acabar com esse ciclo de maldição, quero fechar esse ciclo de maldição. Senhor, o que eu faço para atrair o seu perdão? Senhor, o que eu faço para atrair o seu perdão? Eu estou aqui, eu não quero ficar longe de ti, eu temo ao Senhor, o meu temor está no Senhor, eu temo de ficar longe do Senhor, eu tenho medo de ficar longe do Senhor. Então me diz o que eu fiz, o que eu faço para reparar esse erro? E o Senhor, usando o profeta ali, falou: vai, levanta um altar de adoração, e me adore, e assim a praga vai cessar. Amados, nessa manhã levante um altar de adoração a Deus. Nessa manhã, na sua devocional, louve o nome do Senhor. Diz: ô Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Senhor, eu pequei sim, Senhor, eu errei sim, mas Senhor, eu aprendi que eu sou a porta. Eu aprendi que eu sou a porta da minha casa, eu sou a porta onde entra bênção ou maldição. Senhor, não quero que entre a maldição, eu quero acabar com esse ciclo de maldição. A palavra de Deus nos ensina no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que os corações dos pais se voltariam para os corações dos filhos, e o coração dos filhos se voltaria ao coração do pai. Você vê que os corações do pai primeiro se volta para o coração dos filhos, amém? Ou seja, o coração do pai celestial já está voltado a nós. Se achegue até ele em nome do Senhor Jesus, amém? Já finalizando aqui a minha palavra, quero ler novamente no versículo 6, aqui capítulo 130, no versículo 6, está escrito assim: espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal. E plena redenção. Você tem que entender, quando você chega diante de Deus, você vai ter plena redenção. Você vai ter plena redenção. Ele próprio, no versículo 8, ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amém? Não seja como Adão e Eva. Não se esconda do Senhor. O seu pecado não tem que te vergonhar. Não, você pecou. O seu pecado tem que servir de ensino, para que amanhã você possa ensinar os outros a não cair no mesmo erro que você caiu, a não cometer o mesmo erro que você cometeu. O seu pecado não tem que te vergonhar. O diabo não tem que colocar vergonha em você. Não deixe o diabo te fazer culpado, já te jogar uma sentença e você já se sentir sentenciado e não querer mais se chegar diante de Deus. Não, Deus está falando aqui que a esperança tem que vir dele, a esperança tem que estar nele, e a gente temos que ter a plena certeza que o amor de Deus é leal. Oh, aleluias, bendito é o nome do Senhor Jesus. Amados, o meu ensinamento nessa manhã, a minha conclusão aqui nesta manhã, concluindo a minha palavra, eu quero que você escreva no teu coração, quero que você entenda uma coisa: Deus, Ele está sempre pronto a te perdoar. Deus, Ele está sempre pronto a te perdoar. Assim está escrito na palavra dele, desde Gênesis até Apocalipse. O Senhor sempre fala que está pronto a nos perdoar. O Senhor sempre nos perdoa, não importa qual foi o teu erro, não importa qual foi a tua falha. O que eu quero te dizer nessa manhã, que Deus está te esperando de braços abertos. Filho pródigo, volte novamente para a casa do Pai. Você que está desviado, você que está fraco na fé, você que está se sentindo para baixo, com seu espírito abatido, você que está se sentindo mais carne do que espírito, filho pródigo, volte à casa do Pai. O Pai está te esperando de braços abertos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para que essa palavra venha ser ativada ao nosso coração, no nome santo, amado do seu Filho Jesus. Feche seus olhos aí onde você está. Deus Todo-Poderoso, meu Deus e meu Pai, Pai de eternidade a eternidade. Oh Senhor, recebe agora essa pessoa que está com o pensamento elevado ao Senhor, essa pessoa que está com o coração aberto agora a Ti, Senhor, te pedindo perdão, Senhor. Recebe essa pessoa, Senhor, assim como diz na Tua palavra, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que ama incondicionalmente. Oh Deus, escreve essa palavra, Senhor, fale ao coração dessa pessoa, fale ao coração desse filho, Senhor, que esse filho venha entender que o lugar dele é na casa do Pai, que esse filho venha entender que o lugar dele é na casa do Pai, assim como disse naquela parábola do filho pródigo.
que quando aquele filho voltou, o pai fez festa. Senhor, assim diz na tua palavra, que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende do teu pecado. Oh Senhor, escreve essa palavra ao nosso coração, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha ser escrita com fogo, Senhor, e os teus filhos, Senhor, glorifiquem o teu nome, Senhor, daqui para frente, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor receba todo louvor, toda honra e toda glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amados, eu quero te convidar a ofertar na casa do Senhor. Se você tem um Pix, né, para ofertar no nosso ministério, faça um Pix, né, selando essa palavra, dizendo a Deus: Senhor, eu estou selando essa palavra, eu estou ofertando essa palavra porque eu creio que o Senhor é um Deus de redenção, eu creio que o Senhor é um Deus de libertação, eu creio que o Senhor é um Deus de restauração. Então eu estou selando essa palavra, eu estou ofertando, Pai, porque eu creio, Senhor, que essa palavra se cumpra na minha vida. Então sele essa palavra, oferte em cima dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Se você não tem um Pix, guarde essa semeadura e traga aqui no sábado, no nosso culto de casais, né? Ou no domingo, no nosso culto da família, às 9 horas. Você que está aqui na nossa redondeza, aqui perto de nós estamos aqui na estrada do Iguatemi, né? Número 3853, amém? Vem aqui fazer uma visita aqui para nós, você vai ser muito bem recebido, você vai ser recebido com amor, e vai ter uma palavra poderosa, um ensino poderoso aqui para a sua vida, amém? Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, não somente hoje, mas para todo sempre, e com Israel, amém, amém e amém. E vamos dar o nosso grito de guerra: Cristo restaura a família. Fique na paz e uma semana de bênção em nome do Senhor Jesus.